Olá, eu me chamo Carla e esse é o canal A Espirituosa. E se vocês gostam de temas como lendas urbanas, sejam bem-vindos a esse canal. E hoje eu vou contar para vocês uma história real que acabou virando uma lenda urbana. E a história de hoje é a lenda de Otávia Hatcher, enterrada viva. Otávia Hatcher nasceu como Otávia Smith, filha de Jacob Smith, um colono da região de Peak Country, em Kentucky. Em 1889, ela se casou com James Hatcher, que era um empreendedor da cidade de Peakville. A vida a dois de Otávia e James, ou Tio Jim, como era conhecido, seria tragicamente breve. Mas sua união produziria um filho, Jacob, que nasceu pouco antes de sua mãe morrer. O bebê morreu logo após o nascimento, possivelmente levando Otávia à depressão e à doença que procederam sua própria morte. E foi justamente a morte de Otávia Hatcher que acabou criando uma lenda que ainda faz parte de Peakville. O bebê Hatcher, Jacob, nasceu em janeiro de 1891 e só viveu alguns dias antes de morrer. Pouco tempo depois, Otávia foi levada para a cama, provavelmente sofrendo de depressão, e estava bastante doente. A doença piorou em abril desse mesmo ano e ela entrou em coma. Os médicos não conseguiram determinar uma causa e quando ela morreu em 2 de maio, pensou-se que ela havia morrido de uma doença desconhecida. Os serviços funerários foram realizados quase que imediatamente. Era uma primavera muito quente e como Otávia não estava embalsamada, não se perdeu muito tempo para colocá-la no túmulo da família Hatcher. Dias após a morte de Otávia, outras pessoas começaram a sofrer com os mesmos sintomas de coma que ela teve pouco antes de sua morte. Uma pesquisa realizada por Herman Shelton mostrou que essa doença era uma espécie de doença do sono, provocada pela picada de algum mosquito. Quando essa notícia começou a se espalhar, Hatcher e membros da família, alguns deles médicos, começaram a achar que essa poderia ter sido a mesma doença que Otávia contraiu. Seus medos se tornaram pânico quando perceberam que ela poderia ter sido enterrada viva. Então, foi feita uma exumação de emergência e o caixão de Otávia foi aberto. Eles encontraram a jovem em um estado horrível. Aparentemente, o caixão não tinha sido hermeticamente fechado e Otávia conseguiu sobreviver por alguns dias embaixo da terra. O forro na tampa do caixão tinha sido rasgado e destruído pelas unhas de Otávia, e seu rosto tinha sido arranhado e contorcido em uma expressão de terror. Ela deve ter despertado de seu sono para se encontrar presa no caixão. Então, incapaz de escapar, ela sem dúvida sucumbiu a uma morte terrível. Otávia foi enterrada mais uma vez, mas o coração de James estava quebrado. Ele ergueu um monumento onde ela estava, com uma estátua de Otávia no topo. Com o passar dos anos, uma história estranha e perturbadora dos últimos momentos de Otávia Hatcher começou a ser contada e relatada em Peakville. Eventualmente, como é o caso de muitas lendas, a história foi torcida e alterada até que grande parte da verdade fosse perdida. Durante os anos em que Herman Shelton frequentou o Peakville College, ela ouviu uma série de versões da história, todas diferentes. A versão mais comum conta que Otávia morreu enquanto ainda estava grávida. Isso se deu porque durante o enterro, parentes e convidados ouviram um som estranho vindo de dentro do caixão. Quando abriram a tampa, descobriram que o bebê Jacob nascera da mulher morta. Ele só viveu um curto período de tempo e depois morreu. Obviamente, essa história é falsa, e um olhar sobre a sepultura da família Hatcher revelaria que a morte de Jacob foi antes da de Otávia em vários meses. À medida que a história de Otávia Hatcher continuou a se espalhar, o conto tomou uma qualidade de lenda urbana. Estudantes e adolescentes de toda a região frequentemente iam ao cemitério no Dia das Bruxas para beber e assustar uns aos outros. Eles alegaram que a estátua ganhava vida em certas noites
e amaldiçoava os intrusos do cemitério. Mesmo depois de as histórias sobre Otávia terem sido descartadas, rumores sobre o cemitério como sendo assombrado continuaram a ser espalhados. As pessoas que visitavam o lugar e, sobretudo, aqueles que moravam na colina onde o cemitério estava localizado, disseram ter ouvido muitas vozes, gritos estranhos na escuridão e de ver um vulto ennevoado nas proximidades do túmulo de Otávia. Finalmente, no meio da década de 1990, a família Hatcher colocou uma pedra no cemitério que continha informações precisas sobre a morte de Otávia e colocou sua estátua em uma nova base de mármore. Eles também cercaram a área na esperança de afastar os intrusos e vândalos. Enquanto essas medidas conseguiram afastar pessoas, eles não fizeram nada para conter as histórias de fantasmas e manifestações sobrenaturais ao redor do túmulo. Herma entrevistou pessoas que moravam na colina perto do cemitério e ouviu sobre vários incidentes. Muitos deles expressaram medo de entrar no cemitério, especialmente à noite, e há uma forte crença de que o fantasma de Otávia Hatcher ainda caminha por lá. Um casal contou a Herma que morava nas proximidades há mais de 30 anos e afirmou ter notado algo muito estranho por uns meses. De acordo com seu relato, o casal conta que ouviam o som da mulher chorando, vindo da direção do túmulo em várias noites. Uma vistoria da área revelou absolutamente nada de diferente no cemitério. Outro casal que se mudou para o bairro pouco antes foi avisado por vizinhos para esperarem festas e invasores no cemitério à noite, mas que ainda não tinham visto ninguém. No entanto, uma noite eles saíram para o próprio cemitério porque achavam que ouviram uma gatinha chorando na escuridão. Quando se aproximaram do túmulo de Otávia, de onde vinham os choros, os sons pararam. Então, o fantasma de Otávia Hatcher anda no cemitério de Peakville? Ou as histórias são nada mais do que mitos locais? De acordo com uma série de testemunhas confiáveis, coisas inexplicáveis ainda ocorrem em torno do lugar, onde sua vida terminou em terror. Será que essas testemunhas, que se consideram depressivas e ansiosas, estão vivendo como os últimos momentos de Otávia viva? Ou as aparições relatadas ao redor do túmulo são o espírito de Otávia enquanto ela ainda busca paz? E aí, o que vocês acham? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já deixa aquele like pra mim. Lembrando que nós vamos ter vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira. Não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações de vídeo do canal. E compartilhe também com seus amigos e seus familiares. Então por hoje foi isso, pessoal. Beijos, até mais!